irmãos. Então, que todos os irmãos sintam-se bem em nossa igreja. Satisfação nossa, né, estarmos aqui mais uma vez para ouvir e bendizer a palavra do nosso Deus. Hoje na nossa escola bíblica dominical, a melhor e maior escola do mundo. Agradeço também aqueles que nos acompanham através do Facebook. Que os irmãos sintam-se bem também e que os irmãos saiam edificados com a palavra. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos agradecer ao nosso Deus. Tivemos uma semana bem longa aí, um friozinho, que foi uma benção, né? Pelo menos para mim, eu gostei. Vamos agradecer pela semana, por tudo, né? E chegamos aqui com saúde e ainda com vida, né? E principalmente com a nossa salvação. Feche seus olhos, você em casa também, vamos orar e agradecer. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, estamos gratos, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos aqui na casa, no templo do Senhor, adorando, consagrando nossas vidas ao Deus poderoso. Feliz, Senhor, de estarmos aqui na nossa escola bíblica dominical. Apesar ainda, Senhor, de não estar normal como antes, não ter ainda nossas classes, mas estamos felizes só de estarmos aqui, Senhor, e sabemos que o Senhor é poderoso, sabemos que logo mais tudo vai se normalizar e a nossa escola bíblica dominical será novamente aquela escola bíblica completa e que vai abranger várias classes e vários irmãos, jovens, crianças e adultos. Felizes estamos, Senhor, pela semana que tivemos, pelo frio que o Senhor nos mandou, feliz por isso também. O Senhor é soberano, o Senhor sabe de todas as coisas. E estamos aqui neste domingo com saúde, com paz e também com a Tua eterna salvação. Agradecemos a todos os nossos amigos, nossos irmãos, aqueles que nos visitam. O Senhor abençoe a vida de cada um, Senhor. Obrigado por tudo, nós oramos sempre agradecidos, no santo e poderoso nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Os irmãos ainda de pé, nós vamos louvar o nosso Deus. Peço aqui o grupo de louvor. Vamos louvar o nosso Senhor com um cântico. Bom dia, irmãos. Cantaremos o hino 443, Eis os Milhões. Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem lhes irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, sempre eu estou convosco. Portas abertas, eis por todo o mundo, servos erguei-vos e avante andai. Crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, sempre eu estou convosco. Vinde a mim, a voz divina clama, vinde e clamai em nome de Jesus, que pra salvar-nos do castigo eterno, seu sangue derramou por nós na cruz. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou
Bem, pedir para os irmãos ficarem de pé, pelo seguinte motivo que nós vamos ler o devocional nesse momento. Então, os irmãos, aqueles que gostam de acompanhar em suas Bíblias, abram suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 10. Aqueles que preferem acompanhar pelo telão, vamos fazer essa leitura. Os irmãos que estão em casa também, vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Amém? Vamos ler. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Versículo 7. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, agradecer por isso. Senhor Deus, bendito Pai, felizes estamos, Senhor, mais uma vez, pela porção da Tua palavra, a Tua palavra que é viva e eficaz, a Tua palavra que nos restaura, Senhor. Estamos agradecidos por isso, felizes, Senhor, por uma porção lida da Tua palavra. Abençoe cada irmão, Senhor, nos fortaleça, que possamos, Senhor, estar voltados para a obra do Senhor e para a palavra do Senhor. Não somente ler, mas também levar o santo evangelho a toda criatura que nos rodeia. Abençoe em nome de Jesus a tua casa. É que oramos agradecidos, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui no templo, vocês podem sentar. Eu vou pedir aqui o grupo de louvor novamente para nós entoarmos mais um cântico e pedir a ajuda aqui no templo do irmão Jackson, que ele irá fazer a colheita dos dízimos e das ofertas alçadas. Entoaremos agora o cântico A Terra Vai um Dia Contemplar. Aquele que um dia virá.
Amém. Obrigado, irmãos. Eu vou pedir aqui à frente o irmão Jackson, que ele venha fazer uma oração pelas ofertas e pelos dízimos, e também pelo pregador desta manhã, nosso pastor. Irmão. Oremos. Santíssimo Deus, amado Pai, te louvamos por mais um dia de vida, pela saúde, pela disposição e liberdade que você tem nos dado para vir à tua casa. Louvamos também pelas ofertas, as ofertas e dízimos que retiramos, que o Senhor possa estar abençoando grandemente os irmãos, para que continue, Pai, essa obra de divulgação, propagação e manutenção, Pai, da tua obra aqui na terra, com os dízimos e ofertas. Obrigado por tudo, oramos em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmão. Bem, terminada essa parte, irmãos, vamos à parte mais especial, que é ouvir a palavra do nosso Deus. Então, para isso, convido aqui à frente o pastor Rafael, que irá trazer a mensagem do Senhor. Pastor. Tá bom. Bom dia, irmãos. Ê, friozinho gostoso, hein? Lembrou de São Paulo, irmã Rosa? Lembra de São Paulo, não lembra? Lembra muito, lá do Paraná também. Deus tem sido bondoso. A gente saiu do forno e entrou na geladeira. Não foi? Um calor terrível aqui. E Deus nos agraciou esse final de semana com uma temperatura muito boa. E eu confesso que eu lembro do Paraná, os 4 anos. Senhora? Estava em 38 e foi para 18. Olha, essa é a temperatura que nós tivemos aqui. Mas Deus tem sido bondoso conosco, nos abençoado, nos sustentado e nos guardado até aqui. Não é verdade, igreja? Que bênção, Deus tem sido bondoso para conosco. Eu quero deixar os avisos, vou pedir ajuda da irmã Gislane aí. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal lá no YouTube, a gente pede encarecidamente que você faça isso. Você vai lá no YouTube, digita Templo Batista Bíblico da Floresta, e aí tem a opção inscrever, você inscreve, e aí depois você aciona o sininho. Pronto. Você não vai pagar nada e vai ajudar o nosso canal. Então pedimos a sua ajuda. Se você já se inscreveu, peça para que um amigo, um parente seu faça a mesma coisa. Não esqueçam, por gentileza. Outros avisos: dia 1, 15 e 29 de setembro, nós vamos retornar com os nossos encontros para casais. Esses encontros ano passado, eles aconteciam toda terça-feira. Esse ano nós vamos intercalar, uma terça sim, outra não. Como o mês de setembro terá 5 terça-feira, aí nós vamos fazer assim, dia 1º, dia 15 e dia 29. E eu tenho dito aqui na igreja que, pela graça do Senhor, eu tenho feito um curso que tem sido uma grande bênção na minha vida, e eu quero repassar para vocês o que eu tenho aprendido. Espero poder ser uma bênção na vida dos irmãos. O conteúdo ou os conteúdos que iremos estudar são fenomenais. Tenho certeza que irá abençoar os casais da nossa igreja. Não falte, esteja presente. Obrigado, Ivan. Fecha abrir o portão lá, por favor. Então, dia 1º de setembro, vai ser terça-feira, às 20h30. O horário é 20h30, lá na casa do Vanderlei e da Rosália, tá? Então, anota, agenda e participe desse nosso encontro. Um outro aviso: dia 12 de outubro, feriado, às 9 da manhã, nós iremos realizar o primeiro batismo desse ano. E eu creio que será o último também, porque nós vamos concluir a próxima turma só em 2021. Então é importante a sua presença nesse dia. Os irmãos que irão, em obediência ao Senhor, descer as águas, é um dia muito importante para eles. Então desafio a igreja a participar. Será um feriado, então
A nossa intenção é que a igreja como um todo participe desse batismo, não esqueçam. E o outro aviso, que na próxima sexta-feira, dia 28, nós iremos retornar com as nossas aulas de pregação. Já demos aulas sobre homilética e hermenêutica, concluímos todo o conteúdo, como preparar um sermão, as qualificações de um pregador e tantas outras coisas. Agora, a partir de sexta-feira, os alunos colocarão em prática aquilo que eles aprenderam. Agora é o momento do praticar, do aplicar o que foi ensinado. Sexta-feira, às 20 horas, aqui na igreja. Os alunos não esqueçam, participe, façam seus esboços e traga-os para a gente começar a avaliá-los, tá bom? Não esqueçam. Também peço aos irmãos que continuem com um coração generoso, abençoando esse projeto, famílias abençoando famílias. Essa semana Deus nos agraciou, já entregamos 6 cestas básicas. Temos muito a agradecer ao Senhor, a você que tem entendido a importância desse projeto, famílias abençoando famílias. Temos mais algumas cestas também para doar e peço a você, continue trazendo a sua colaboração, a sua contribuição. Pastor, eu não quero trazer o alimento, donativo em espécie, eu posso ofertar? Você pode ofertar também, que a oferta é destinada para essa finalidade. Então, desafio a você, abrace essa causa, vamos abençoar famílias que precisam de alimentos, não custa nada. Deus tem sido bondoso, tem suprido as nossas necessidades, para que a gente também aprenda a partilhar aquilo que Ele tem nos dado. Não esqueçam, por gentileza. Esse é o último, Gislane? Pronto. Eu tenho um pedido de oração. Continue orando pelo Gilson. Eu fiz esse pedido na quarta-feira. O Gilson, ele é colega do irmão Cristiano, está internado por problema de Covid-19, e ele carece das nossas orações. Ore por ele, para que Deus faça uma obra na vida daquele homem. Então, ore também por aqueles irmãos que estão doentes, amigos que nós não os conhecemos. Ore pelo pastor Francisco Neri, lá do Acre, que está precisando de nossas orações. Não deixe de orar por ele. Ore também pelas irmãs que estão gestantes. Não esqueçam de orar, é muito importante sua oração a essas irmãs que estão aguardando as suas crianças. Ore por elas, para que Deus dê tanto às mães quanto às crianças um bom tempo de gestação, e quando chegar a hora de dar à luz, tenha um parto guardado pelo Senhor. Não esqueçam e ore sempre uns pelos outros. E toda vez que você for orar, lembre-se que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Queridos, nós somos testemunhas vivas que a oração vale a pena. Reserve sempre um momento do seu dia para orar, para falar com o Todo-Poderoso, para falar com o Criador do Universo e com o Salvador do mundo. Não deixe de orar. Quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de ler a Bíblia, de meditar, de frequentar os cultos, a tendência é esfriarmos espiritualmente. Se isso acontecer, somos presas fáceis do diabo, que está doido para nos tragar e levar a nossa vida ao caos espiritual. Então reserve sempre um tempo para falar com Deus, para ter aquele momento gostoso em comunhão uns com os outros. E eu quero aqui agradecer a todos que estão no templo e também nos acompanhando pelo Facebook. É uma alegria, é uma satisfação tê-los todos vocês, o Alessandro, o irmão Giovanni, o Sidney, a Miriam, a Janaína, o Isaac, a Elane, todos vocês, que Deus abençoe grandemente. Eu quero dizer à igreja que os equipamentos que nós adquirimos chegaram, está faltando só um cartão de memória, mas hoje à tarde, pela graça de Deus, você não pode faltar. Nem você. Não faltem hoje às 3 horas da tarde, porque o Álvaro lá do Pará, ele vai nos dar algumas orientações para que assim a gente faça um bom uso
do que foi adquirido, sempre lembrando: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Sem mais, eu convido a igreja a colocar-se em pé. Os irmãos que estão aqui no templo, você que está aí na sua casa assistindo pelo Facebook, não vá cochilar com esse friozinho aí, não vá dormir, esperte aí, fique em pé também um pouquinho, animado para nós prestarmos um culto ao Senhor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, o texto que nós lemos aqui na liturgia. Uma vez o irmão perguntou assim: pastor, eu tenho percebido que normalmente o texto que os irmãos leem com toda a igreja é o mesmo que o senhor vai pregar. Eu disse: verdade. E a razão disso é porque quando você lê uma vez o texto, passa algumas coisas batidas, mas quando você lê de novo, aí você vê uma coisa que você não viu antes. Então é proposital, tá? O texto que geralmente os irmãos leem na liturgia é o mesmo texto que eu vou pregar. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 1 ao 10. Quando você encontrar aí, diga um amém bem feliz, sem frio. Amém. Diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, irmãos, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Verso 6: E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que dela já não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converterdes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, agradecidos por esta manhã tão preciosa. Obrigado, meu Deus, pela noite de repouso, de descanso. Obrigado pelas tuas misericórdias que já se renovaram, e se aqui nós estamos, é tão somente por ela. Cremos, meu Deus, que é o Senhor quem nos dará a vida, a respiração, o fôlego e todas as coisas. Nós, por nós mesmos, não conseguiríamos produzir vida e sequer a manutenção da mesma, mas o Senhor tem sido bondoso para conosco. Ó Deus, obrigado por esse clima tão gostoso que nós estamos sentindo aqui em nosso estado. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é um Deus de graça, um Deus de misericórdia, é um Deus que age e que interage com o teu povo. E eu peço a Deus, de forma agradecida, que tu venhas nos abençoar por meio da tua palavra nessa manhã, seja com os irmãos, com as famílias que estão aqui no templo, aquelas que estão em casa, nos assistindo pelo Facebook. Ó Pai, não permitas que nada nesse momento tire a nossa atenção, mas que estejamos concentrados para aquilo que vamos ouvir. Fala conosco, meu Deus, por meio da tua palavra. Nós oramos agradecidos no nome santo de Cristo.
Amém. Os irmãos aqui do templo podem sentar. Quando o apóstolo Paulo fez a sua primeira viagem missionária, Barnabé o acompanhou. Eles estavam já programando uma segunda viagem para visitar os irmãos que haviam se convertido na primeira viagem. O objetivo deles era fortalecer a fé dos novos irmãos. Ambos começaram a programar essa viagem. Contudo, tiveram um desentendimento. Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo não aceitou a ideia, uma vez que João Marcos os abandonou durante a primeira viagem missionária, conforme Atos 13:13. Não havendo acordo entre Paulo e Barnabé, eles se dividiram. Barnabé pegou João Marcos e viajaram para Chipre. Paulo, por sua vez, escolheu Silas e juntos foram para a Síria e Cilícia, fortalecer a fé dos irmãos. Ao passarem pelas cidades Derbe e Listra, encontraram o jovem Timóteo. Ele era filho de uma mãe cristã e de um pai grego ou gentil, dava um bom testemunho para as pessoas e submeteu-se à circuncisão a fim de não impedir o trabalho evangelístico entre os judeus. E durante essa segunda viagem missionária, eles passaram por Anfípolis, Apolônia e chegaram em Tessalônica, essa mesma cidade onde ele escreve a carta direcionada aos irmãos de Tessalônica, a carta que nós chamamos de Tessalonicenses. Lá na cidade, Paulo ficou 3 semanas. O texto vai dizer que ele ficou 3 sábados, e durante esse período ele pregou sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Algumas pessoas creram, se converteram ao cristianismo, o que causou inveja dos líderes judeus, levando-os a expulsá-los da cidade. De Tessalônica, eles vão para a Bereia. Lá em Bereia também são perseguidos e são expulsos da cidade, e agora eles vão para Atenas. Eu fiz esse breve resumo para contextualizar os irmãos, para inseri-los na história e na geografia, para que a gente comece a entender essa primeira carta que ele escreve aos Tessalonicenses. É preciso saber dessas informações para que a gente faça uma avaliação do texto preciso. E aí, mais tarde, Paulo envia Timóteo a Tessalônica para ver como os irmãos estavam. Abra comigo aí, por favor, no capítulo 3, deixe sua Bíblia aberta. Olha comigo o capítulo 3, versos 1 e 2. Vejam o que eles vão dizer. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Então Paulo e Silas ficaram em Atenas. Eles enviam Timóteo para que Timóteo fizesse esse trabalho de fortalecimento, de fortificá-los na fé. E aí então Timóteo, ele dá um relatório, ele dá um relato do que viu, do que presenciou. E os relatos não poderiam ser melhores. Timóteo pôde constatar que eles estavam firmes na fé
estavam suportando as severas perseguições e que o modo de vida piedoso deles estava contagiando outras pessoas. No verso 1 do capítulo 1, nós vamos encontrar a saudação, e por toda a carta notamos nitidamente o forte apreço e o enorme carinho que Paulo tinha por aqueles irmãos. O apóstolo escreve essa carta com o intuito de sanar algumas dúvidas a respeito do seu apostolado, mas também ele vai expressar a sua gratidão pela vida dos irmãos. Ele vai incentivá-los a suportar as perseguições e permanecerem firmes na fé, sendo testemunhas vivas do Senhor Jesus. E no capítulo 1, Paulo vai ressaltar o poder transformador do Evangelho. Ele vai mostrar que quando uma pessoa é alcançada pelo Evangelho genuíno, as transformações na vida são inevitáveis e visíveis. É isso que Paulo vai fazer. E nessa manhã eu quero compartilhar o seguinte tema com os irmãos: o poder transformador do Evangelho. O poder transformador do Evangelho. Só que essa mensagem eu vou dividir em duas. Hoje nós iremos aprender e estudar apenas a primeira parte. No próximo domingo, se Deus nos permitir e Cristo não voltar, nós vamos estudar a segunda parte. E essa primeira parte nós vamos nos ater basicamente no versículo 3. Vamos sim ler outras referências, mas a base será o verso 3. Ouça o que ele diz no verso 1 Tessalonicenses 1:3. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Paulo vai mostrar que existem transformações, que esse evangelho verdadeiro, que esse evangelho genuíno, ele não é um evangelho fabricado pelos homens, não é o outro evangelho que Paulo cita quando escreve aos Gálatas, onde os irmãos da Galácia rapidamente deixaram esse evangelho e se voltaram para um outro evangelho. Paulo vai mostrar que o evangelho de Cristo, que o evangelho genuíno, ele tem um poder de transformar vidas. E essas transformações, elas são inevitáveis e visíveis. Você vai lembrar do que Paulo escreve aos Romanos capítulo 1, versículo 16: porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do gentio. Esse evangelho, ele tem poder. Esse evangelho, quando alcança as nossas vidas, quando chega ao nosso coração, ele vai produzir transformações. E a primeira transformação que eu vejo no texto, versículo 3: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Permitam-me ler na versão NVT. No versículo 3 ele vai dizer assim: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Na NVT, relembramos seu trabalho fiel. Agora olha o verso 8, o que Paulo vai dizer: porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que dela já não temos necessidade de falar coisa alguma. Na versão NVT diz:
pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo o lugar. A primeira transformação que o Evangelho produziu nos irmãos de Tessalônica foi: eles desenvolveram uma fé ativa, viva e ativa. Eles desenvolveram uma fé viva e ativa. É notório isso no texto. Você vai perceber que Paulo, ele sempre enfatiza, ele sempre aponta para o Evangelho e para Cristo. Ele nunca fala do seu serviço, mas do que o poder do Evangelho é capaz de fazer. No versículo 5 ele diz: porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras. Depois ele vai dizer no verso 6: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação. E no verso 8: porque por vós soou a palavra do Senhor. Queridos, uma das transformações que o Evangelho genuíno vai produzir na vida daqueles que foram alcançados, atingidos por esse Evangelho, é que as pessoas irão desenvolver uma fé viva e ativa. O Evangelho causa essa transformação. Os irmãos de Tessalônica saíram da inércia espiritual e foram conduzidos a um engajamento com o reino de Deus. Deixaram de ser indiferentes e passaram a envolver-se com as coisas de Deus. Deixaram de ser apáticos e passaram a ser empenhados com o trabalho cristão. Se esforçavam para pregar a palavra de Deus. Eram dedicados, vibravam, se entusiasmavam em realizar o trabalho para o Senhor. Uma fé viva conduz a uma fé ativa. Uma fé viva conduz a uma fé ativa. Nós precisamos constantemente analisar, observar o tipo de fé que nós dizemos ter. Será que a fé que eu tenho em Deus é uma fé que me leva à atividade? É uma fé que me leva à proatividade? Porque quando o Evangelho alcança pessoas, ele vai produzir esse resultado. Os versos 3 e 8 estão falando de uma fé que leva à atividade, à operosidade, ao trabalho, ao serviço, a um crescimento espiritual que serve de inspiração. A fé viva e ativa não compactua com a inércia e nem com a falta de atividade. É notório no texto, no verso 8, que Paulo diz que a fé daqueles irmãos se espalhou de tal maneira que dela já não havia necessidade de falar coisa alguma. Olha que coisa tremenda. Irmãos engajados com a obra de Deus, irmãos engajados com o trabalho do Senhor, irmãos que demonstravam uma fé não apenas de discurso, não apenas da boca para fora, mas uma fé de atividade, uma fé de serviço, uma fé de trabalho. É preciso lembrar que fomos salvos pela fé, e essa fé irá nos impulsionar a praticar as boas obras. Não trabalhamos para o Senhor, não praticamos as boas obras a fim de sermos salvos. Fazemos isto porque já fomos salvos.
Hoje à noite, com a graça de Deus, eu vou pregar o tema: o homem não pode justificar a si mesmo. Há uma tentativa humana em barganhar com Deus. A religião, ao longo do tempo, sempre fez isso. Você precisa pagar para ter um lugarzinho no céu. Você precisa fazer alguma coisa para ser salvo. Se você não fizer, você não vai para o céu. Mas deixa marcada aqui a sua Bíblia em Tessalonicenses. Abra em Efésios 2, versículo 10, por favor. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, por gentileza. Eu vou ler na NVT. Quem encontrou, diga amém. Efésios 2:10 diz: pois somos obra-prima de Deus. Agora escuta: criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Olha o que Paulo está dizendo: pois somos obra-prima de Deus, na corrigida diz feitura sua, criados em Cristo Jesus, a fim de, objetivo, propósito. Irmãos, vejam a construção do texto. Ele não está dizendo que nós fomos, ou nós estamos fazendo as obras para sermos feituras de Deus, criados em Cristo. Não é isso. Ele está dizendo que nós já fomos criados em Cristo para finalidade, realizar as boas obras. O que Paulo está mostrando, tanto aos Tessalonicenses quanto aos Efésios, é exatamente isso: que não existe possibilidade de fazer alguma coisa para ser salvo, mas quem já foi salvo, alcançado pelo genuíno Evangelho, vai fazer alguma coisa. A religião tenta burlar, a religião tenta barganhar com Deus. Senhor, eu vou doar uma cesta básica, mas eu quero a salvação. Senhor, eu vou ajudar os pedintes da rua, mas eu quero a salvação. Não. Salvação é tão somente pela graça. Efésios 2, 8 e 9. Vamos falar isso hoje à noite. As obras são resultados da nossa salvação. Ela não é a causa, ela é o resultado. Nós vamos servir, nós vamos ajudar as pessoas, nós vamos nos envolver com o trabalho. Por quê? Porque nós já fomos salvos e nós entendemos que a nossa fé deve ser uma fé viva e ativa, uma fé operosa, uma fé que trabalha, uma fé que está envolvido ou envolvida no serviço do Senhor. Quando você lê, voltando para Tessalonicenses, quando você lê o versículo 3, na versão NVT, corrigida e atualizada, você vai ver que aparece a palavra diferente. Na corrigida, aparece a palavra obra, sem cessar da obra da vossa fé. Na versão NVT, não aparece obra, aparece trabalho. Já na atualizada, aparece a palavra operosidade. E essa palavra operosidade significa aquilo que alguém se compromete em fazer. É um empreendimento, é uma tarefa. Entende-se por uma atividade laboriosa, um exercício cansativo, um labor. É isso que significa a palavra operosidade. Queridos, é necessário fazermos uma reflexão sobre o nosso comportamento, sobre o nosso serviço ao Senhor.
Deixa eu te fazer algumas perguntas, e à medida que eu faço a você, eu também as faço a mim, porque a palavra não serve só para as ovelhas, serve para o pastor também. Porque a fé viva e ativa deve ser uma atitude de toda a igreja, não só de um grupo, não só da diretoria, não só das ovelhas, não só do pastor, mas de todos. E as perguntas que eu faço a você, eu as faço a mim também. A sua fé tem te levado a trabalhar para o Senhor? Você se engaja com o reino de Deus? Você se empenha para que outras pessoas conheçam a Cristo e se rendam a Ele? Na sua avaliação, a sua fé é viva e ativa? Se você for enumerar as atividades que você tem feito para o reino, quantas serão? O quanto da sua vida você tem se empenhado para trabalhar ao Senhor? O nosso coração deve pulsar, deve bater forte para servirmos ao Senhor. Afinal, fomos salvos para praticarmos as boas obras. Você acha que Deus nos salvou só para ficar sentado? Só para ficar de braços cruzados e ver as coisas acontecerem? Não. Não foi o objetivo de Deus. Está aqui o texto. Não foi o propósito do Senhor nos salvar simplesmente por nos salvar. O texto de Efésios diz: nós fomos criados em Cristo a fim de realizar as boas obras. Não dá para ficar parado, não dá para esperar pelos outros, não dá para dizer vai você que eu vou ficar, não dá. Porque o nosso coração deve bater forte, é ter um entendimento que esse evangelho genuíno, ele tem um poder transformador de nos tirar da inércia espiritual para o engajamento ministerial. É o trabalho. A obra de Deus é muito diversa, tem muitas coisas para fazer. E o que você tem feito no reino de Deus? Eu gosto muito do que Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 11. Ele vai dizer assim, 1 Pedro 4, 11: você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Você tem o dom de ajudar? Façam com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Será que nós temos algum dom? Temos. Quando nós nos entregamos ao Senhor, Ele se encarrega de nos oferecer dons para servi-lo. O serviço, a operosidade, as atividades devem ser realizadas por nós. É o que Pedro está dizendo. Você tem o dom de falar? Então fale de acordo com as palavras de Deus. Você tem um dom de ajudar? É um dom, ajuda. É um serviço que você está prestando ao Senhor. O poder transformador do evangelho genuíno, ele vai fazer isso conosco. Ele vai nos levar a desenvolver uma fé viva e ativa. Mas não somente isso. Olha comigo ainda o verso 3 de 1 Tessalonicenses. Ele vai dizer: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor. Os irmãos de Tessalônicas
de Tessalônica, além de desenvolverem uma fé viva e ativa, anota aí, segundo, eles trabalhavam movidos pelo amor. Eles desenvolveram uma fé viva e ativa, mas também trabalharam movidos pelo amor. Aparece na corrigida, do trabalho do amor. NVT, seus atos em amor. Os irmãos para quem Paulo escreve demonstravam sua fé e amor de forma prática e visível. Eles não diziam apenas que amavam a Deus, mas provavam esse amor se envolvendo com as coisas do Senhor. Esse amor demonstrado de forma prática pelos irmãos de Tessalônica não era um mero sentimentalismo e nem uma mera emoção passageira. Era uma atitude preocupada com o progresso da obra de Deus e com o bem-estar dos outros. Os seus atos, o seu trabalho, as suas atividades eram movidas pelo amor. Os irmãos demonstravam o seu amor principalmente pela receptividade à palavra e pela cordialidade com que acolhiam as outras pessoas. Um de vocês rapidamente deixa marcado aqui, abra no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, leia o verso 9, por gentileza, e um outro o verso 10, abre aí sua Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 4, um irmão em voz alta leia o verso 9 e o outro depois o verso 10, por favor. Obrigado, irmão Martinho. Versículo 10. Olha só. Léo, por favor. Sim. Legal, muito bom. É um trabalho contínuo. Não é de vez em quando. Não é um trabalho esporádico. Desenvolver a salvação com temor e tremor é entender isso. Não é servir quando eu quero. Não é quando eu achar que eu estou legal. Mas deve ser uma atividade contínua da igreja, daqueles que foram salvos pelo evangelho genuíno. É entender que esse engajamento é necessário para provar a nossa fé. Como é que você prova a sua fé? Se alguém chegar para você e assim, prova a sua fé para mim, como é que você faz isso? Só dizendo? Não. Queridos, o mundo já está saturado de teorias, de blá blá blá.
O mundo não suporta mais o dizer eu te amo da boca para fora. Eu me preocupo com você, mas quando alguém precisa, você não tem a disponibilidade de ajudar. O mundo já saturou disso. Quando a gente olha para esses irmãos de Tessalônica, irmãos como você e eu, que estavam passando por momentos piores do que os nossos, mas eles aprenderam a desenvolverem uma fé viva e ativa. Eles aprenderam a exercer o seu trabalho pelo amor. É isso que Paulo está dizendo. Irmãos, olha, quanto ao amor, eu nem preciso mais escrever nada, porque vocês fazem isso. É notório, é visível. Eles não estavam dizendo para Paulo, ó, nós nos amamos em Cristo. Não. Mas o ver, o visualizar, fez com que Paulo dissesse, eu não preciso nem escrever mais sobre o amor, porque vocês já aprenderam essa prática. E aí a gente fica se perguntando, pastor, que amor é esse? É simples, é o amor sacrificial. É aquele amor que nos move a servir a Deus e às pessoas. Uma das coisas que eu aprendo com Paulo aqui é que Paulo, ele tira toda aquela ideia de que pastor bom é pastor que só passa a mão na cabeça nos erros. Que pastor bom é aquele pastor que não repreende com amor, que não exorta com amor. Nós vamos ver na continuidade da carta que Paulo era um pastor que tinha um carinho, um apreço por essa igreja, mas ele vai chegar um momento e dizer assim, quem não trabalhe, não coma. Paulo vai dizer isso. Paulo vai dizer, lute pela santificação de vocês. Então Paulo, para mim, ele tira essa ideia de que pastor bom é aquele pastor que, para não se complicar, passa a mão nos outros, nos erros, afaga, joga para debaixo do tapete. Paulo não. Paulo ama, mas Paulo exorta. Paulo ama, mas Paulo corrige. E aqui, nesse sentido, ele não precisou corrigir o amor, porque aqueles irmãos já faziam isso na prática. E é por esse amor, queridos, que nós temos que servir ao Senhor e servir também as pessoas. Esse amor que já foi derramado em nossos corações pelo Senhor, conforme Romanos 5,5, que é fruto do Espírito, Gálatas 5,22, nos credencia e nos capacita a trabalharmos para Deus. Se alguém perguntar para você, você ama a Deus? Como é que você prova? Não é como você diz, mas como é que você prova que o ama? Se alguém perguntar, você ama os irmãos? Como é que você prova? Não o que você diz. Sabe por que isso? Porque escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, Paulo vai dizer que nenhuma ação, por maior que seja, terá o seu verdadeiro sentido, se não for feito ou praticado, movido pelo amor. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 13, por gentileza. Abra sua Bíblia lá, 1 Coríntios 13. Eu vou ler o verso 1, apenas uma parte dele, tá? 1 Coríntios 13. Olha o que Paulo diz. Quem encontrou, diga amém. Se eu falasse, ou em outras traduções, ainda que, se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor. Olha só, versículo 2: se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor,
eu nada seria. Versículo 3: se desse tudo que tenho aos pobres, e até entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Olha as hipóteses que Paulo levanta. Ele parte de algumas hipóteses espirituais e depois sociais e depois pessoais. Ainda que eu falasse, ou se eu falasse, e ele vai dizer no verso 2, isso aqui é tremendo, porque ele afirma assim: se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Queridos, anota aí: conhecimento teológico, conhecimento bíblico, conhecimento em todas as áreas, sem amor, não é nada. Não adianta pastor pregar sobre amor e não viver. Não adianta você falar que ama, mas não viver. Você pode ter todo o conhecimento, ser catedrático, ser doutor, ser mestre na sua área, mas sem amor, ele diz: eu nada seria. Nada. Ele olha para ele, e quando ele diz no verso 3: se eu desse tudo que eu tenho aos pobres, olha que legal. Tem muitas pessoas que dão as coisas aos pobres, mas não é por amor, não é. Às vezes um desencargo de consciência, às vezes naquela tentativa de barganhar um favor com alguém, com Deus, às vezes para se promover, que hoje em dia é assim, né? Você vai doar uma cesta básica, primeiro você bate uma foto ali, aponta para o Paulo e diz: isso aqui é tua. É mais promoção do que ajuda. E ele vai dizer assim: e até entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me adiantaria. Do que adianta a gente ajudar os pobres? Do que adianta a gente se sacrificar, mas se não for pelo amor? Não faz bem para ninguém ouvir um eu te amo apenas da boca para fora. Adianta? Você gostaria que o seu cônjuge, que os teus filhos, que os teus amigos dissesse para você eu te amo e só ficasse em palavras? Alguém gostaria disso? Não. Porque o amor não é só sentimento, o amor é atitude. Quais são as atitudes visíveis que provam que nós amamos a Deus e as pessoas? Quais são? É ruim quando alguém diz que ama, mas não demonstra amor de forma prática. Diz que ama, mas não se interessa pelo bem-estar da pessoa amada. Eu fico imaginando, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira, e terminasse ali. Bonita declaração, não é? Porque Deus amou de tal maneira, e essa expressão de tal maneira, ela quer dizer tanto, tanto, tanto. Mas o versículo acaba por aí? Não, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu.
o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor nos leva à ação, amém, igreja? Não é só teoria, não é só dizer, irmã Rosa, eu lhe amo. Pastor, o senhor pode me ajudar? Ô, minha irmã, não dá. Mas amanhã também não dá. E depois, estou ocupado. E depois a correria não deixa. Não dá. Que amor é esse? O amor, ele nos leva à ação. Essa igreja de Tessalônica entendeu isso. O poder transformador do Evangelho fez com que eles desenvolvessem uma fé viva e ativa, com que eles trabalhassem movidos pelo amor. Mas tem uma terceira e última, no verso 3 ainda, volta lá, 1 Tessalonicenses 1, o verso 3, eu vou ler todo o texto agora. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. O poder transformador do Evangelho, além de fazer com que aqueles irmãos desenvolvessem uma fé viva e ativa, trabalhassem movidos pelo amor, fez com que eles mantivessem sua esperança no Senhor. Eles mantiveram sua esperança no Senhor. Sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Na atualizada diz: da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma frase que eu gosto bastante, vez por outra eu medito para lembrá-la, que diz o seguinte, abre aspas lá: a fé em Cristo produz ação, o amor em Cristo produz trabalho, e a esperança em Cristo produz persistência. Fecha aspas. E repito, a fé em Cristo produz ação, o amor em Cristo produz trabalho, e a esperança em Cristo produz persistência. Os irmãos a quem Paulo escreve estavam sendo perseguidos, estavam sendo privados, enfrentavam tribulações. Contudo, as perseguições e privações não eram capazes de roubar a esperança que eles depositavam no retorno glorioso de Cristo. Eles alimentavam a esperança em Cristo, que viria do céu e não nas circunstâncias da terra. Eram esperançosos. E as duas cartas que Paulo escreve aos Tessalonicenses têm como pano de fundo o retorno glorioso de Jesus. No capítulo 4 da primeira carta, ele vai falar sobre o arrebatamento de Jesus, o próximo evento no calendário de Deus, o evento que a igreja de Cristo aguarda ansiosamente. Eles não perdiam a esperança, eles mantinham essa esperança, eles criam que as promessas do Senhor se cumpririam. A certeza de que as promessas iriam se cumprir fez com que aqueles irmãos permanecessem firmes, constantes e resistentes. Foram inúmeras as dificuldades que eles enfrentaram. Porém, a esperança deles repousou, descansou na certeza do retorno de Cristo e de que estariam livres da ira futura. Olha o verso 10. E esperar dos céus, quem? O seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura.
O poder transformador do Evangelho, genuíno, vai causar em nós essa esperança. Nós vamos nos manter esperançosos. Em época de pandemia ou não, em época de caos social ou não, sendo perseguidos, passando por tempestades, enfrentando tribulações, a nossa esperança vem lá do céu e não aqui da terra. Nós não vamos nos desesperar. Nós estamos aguardando o retorno glorioso de Jesus, que em breve virá e nos levará para a casa celestial. E lá acabará os sofrimentos, acabará a agonia, acabará as angústias que enfrentamos. A esperança nossa está em Cristo. A esperança que aqueles irmãos tinham era uma esperança forte. Eles perseveravam, eles tinham paciência, como diz na NVT, na atualidade, desculpa, eles esperavam de forma firme. Esperança é isso. Aonde é que está a sua esperança? Em quem? O mundo pode ir e vai de mal a pior, mas a nossa esperança tem que repousar nas promessas de Jesus. Você está passando por algum momento difícil ou por uma crise? Quando os momentos ruins chegam, qual a sua reação? Com todo o teu coração, você ainda mantém a esperança de que Cristo em breve virá? Você alimenta isso ainda? Você anseia, como diz Apocalipse, Maranata, ora vem Senhor Jesus? Ele disse que viria e Ele virá. Não se desespere, porque essa certeza, a certeza na esperança de que Ele virá, nos mantém em pé e nos faz continuar servindo ao Senhor com amor. A consciência nos diz que não será fácil, e não será mesmo, será difícil. Porém, a mesma consciência que me diz que vai ser difícil, ela também me diz: calma, Jesus está voltando. Eu tenho consciência dos problemas, eu tenho consciência das crises, eu tenho consciência que eu vou passar por momentos difíceis, mas eu tenho a consciência de que em breve Jesus virá. Ele prometeu e Ele vai cumprir. Algumas pessoas se desesperam em meio às turbulências da vida, em meio ao caos, em meio à crise, porque sua esperança está naquilo que vem da terra e não naquele que virá do céu. Que a tua esperança, que a minha esperança não estejam aqui na terra, mas naquele que virá do céu. E eu quero concluir lendo 1 Coríntios 13, o versículo 13. 1 Coríntios 13, 13. Quando você encontrar, diga amém. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Você conseguiu fazer um elo entre 1 Tessalonicenses 1:3
com 1 Coríntios 13:13? Nós vamos encontrar nesses dois versos a tríade ou o trinômio usado por Paulo: fé, amor e esperança. Gente, é perfeito isso aqui. O poder transformador do Evangelho nos levará a desenvolver uma fé viva e ativa, a trabalhar movidos pelo amor, mas também nos manterá sempre esperançosos. A fé viva e ativa nos levará ao serviço e não à estagnação. O amor nos conduzirá à ação, e a esperança no Senhor nos fará olhar para o céu e não para a terra. Não se esqueçam dessa tríade: fé, amor e esperança. O poder transformador do Evangelho é capaz de nos fazer viver essa tríade para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Eu convido os irmãos a colocarem-se em pé para a gente orar, encerrando a nossa escola bíblica dominical. Como o irmão Ivan mencionou no início, ela ainda não voltou com a mesma formatação, com a mesma configuração de antes, mas cremos que em Deus, logo logo, teremos tudo dentro da sua normalidade. Nós vamos orar, eu encerro o culto, mas já deixo o convite para hoje à noite, às 7h30, você que está aqui no templo, retorne, você que está no Facebook, volte, para que à noite a gente continue adorando o nosso Senhor. E você do templo me espera chegar à porta para me despedir de todos vocês. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, nós bendizemos o Teu nome. Obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Ó Deus, obrigado por esse texto tão tremendo. Obrigado porque nós aprendemos que o poder transformador do Evangelho é capaz de fazer coisas grandiosas. Ó Deus, eu te peço, Pai, por mim, pelos meus irmãos, por aqueles que estão te servindo, para que o Senhor nos desperte, para que o Senhor mexa na nossa consciência e nos leve a uma reflexão, a uma retrospectiva de como nós estamos nos envolvendo com o Senhor. Se tem uma coisa fácil de fazer, é dizer eu te amo, tanto para o Senhor quanto para as pessoas. Mas quão difícil é praticar o amor. Ó Deus, obrigado porque a fé, ela não é um produto humano. A fé não é meramente um pensamento positivo em que a gente diz vai dar certo, mas a fé é um dom do Senhor, e essa fé nos leva tanto a nos relacionar com o Senhor de forma íntima, como também te servir, porque a fé que te agrada é aquela fé viva e ativa, é aquela fé que nos leva ao trabalho, ao serviço, à operosidade. Ó Pai, eu te peço, nos desperta, para que venhamos viver uma fé como os irmãos de Tessalônica viveram. Mas também, ó Pai, eu te peço que as nossas atitudes, que os nossos atos sejam movidos sempre pelo amor ao Senhor e pelo amor às pessoas. Por isso, Pai, nos ajuda a demonstrar na prática o amor por Ti e pelas pessoas que estão em nossa volta. Também, ó Deus, eu te peço que em meio ao caos, que em meio à pandemia, que em meio às crises, nós não venhamos perder a esperança.
a esperança de que em breve o Senhor virá e irá nos levar para a casa eterna. Ó Deus, que o nosso coração viva, que o nosso coração bata forte pelas coisas do Senhor, que venhamos nos envolver, que venhamos nos engajar com o Teu reino aqui na terra, e que o Senhor nos use para o louvor da Tua glória. Obrigado, meu Deus, por cada família, por cada irmão que está conosco aqui no templo e também no Facebook. A minha oração, Pai, é que a Tua graça, que o Teu amor e que a Tua misericórdia sejam abundantes em nossas vidas, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo mal. Peço, ó Deus, que o Senhor nos conduza aos nossos lares, assim como nos trouxe. Dê a nós um bom almoço, uma boa tarde, e que à noite, com a permissão Sua, possamos voltar para prestarmos mais um culto ao Senhor. Obrigado, nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Temos todos um bom dia e até a noite, se Deus nos permitir e Cristo não voltar.